Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro nesse começo de domingo, em que para a maior parte das pessoas é sempre um dia mais calmo, um dia mais tranquilo. No entanto, no mundo estão acontecendo coisas muito importantes que dizem respeito à nossa realidade aqui no Brasil. Embora você esteja com o sentimento que as coisas aqui no Brasil estão meio paradas, estão andando lentamente, nada de muito extraordinário está acontecendo, nesse momento aqui no Brasil nós estamos enfrentando uma grande batalha. Uma batalha que tem um poder muito grande de mexer com as nossas vidas e, no entanto, está sendo tratada como uma mera discussão entre duas pessoas. E não é nada disso. Muitas pessoas aqui no nosso portal fazem algumas críticas no sentido de nós estarmos aqui dando muito destaque a essa história que envolve o Elon Musk, o Supremo Tribunal Federal, a extrema-direita aqui no nosso país, como se fosse um assunto menor. E não é não. Porque, a depender do resultado dessa história toda, nós poderíamos ter aqui no nosso país, ou podemos ter aqui no nosso país, um grande desastre que afetaria, ou afetará, se a gente não conter essa história toda, as nossas vidas e a realidade aqui no nosso país. Bom, do que é que eu estou falando, do que é que está repercutindo no mundo, que tem a ver conosco, eu vou conversar com vocês a partir de agora. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e depois conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, recomende para um amigo, para um parente, dê o seu joinha, mande seu comentário, porque são formas de você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você. E se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, muitas pessoas não estão se dando conta do que está em jogo hoje no Brasil. Depois de termos conseguido emparedar a extrema-direita insana aqui no nosso país em 2022, pense no que seria a nossa realidade hoje se o inelegível ainda fosse o presidente da nação. Depois de ter feito todas as tramóias, todos os trambiques, todas as violências, todas as ilegalidades, todas as imoralidades, todos os gastos de dinheiro público, ele conseguisse ficar à frente do nosso país. Nós teríamos problemas incomensuráveis, nós teríamos as Damares mais empoderadas do que nunca, as donas Micheles, os filhos de Bolsonaro, os criminosos todos, os insanos, as redes sociais poluindo, inundando a nossa realidade com todo tipo de intoxicação, né? Enfim, nós conseguimos emparedar isso. No entanto, essas forças continuam ativas no mundo e aqui no Brasil eles estão querendo retomar todo o poder que tiveram durante um período e quiseram e ainda querem potencializar. Portanto, o que nós estamos vendo hoje, quando a gente vê o ministro Alexandre de Moraes enfrentando em nome do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, a figura aqui colocando em xeque se nós vamos adotar um modelo da insanidade ou vamos preservar aquilo que a civilização, inclusive para o nosso país, conquistou a duras penas. Os noticiários no mundo inteiro estão focalizando o que está acontecendo aqui no Brasil. Isso tem repercussões econômicas muito importantes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje, no New York Times, X de Elon Musk recua no Brasil. Em uma reversão abrupta, os advogados da rede social disseram que ela estava cumprindo ordens judiciais que havia desafiado anteriormente. O Supremo Tribunal Federal do Brasil pode permitir que o site retorne na próxima semana. Então, o The New York Times faz uma matéria aqui explicando o que aconteceu. Eles não personalizam muito a figura do ministro Alexandre de Moraes, mas ele é citado, fazendo com que o ministro Alexandre de Moraes tenha sido elevado pela imprensa internacional, pelos analistas internacionais, como o grande defensor do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito contra um delinquente que está perdendo muito dinheiro nessa empresa dele e arrastando todos os investidores também a perdas muito grandes. Isso faz com que todas as pessoas que têm algum tipo de relacionamento empresarial com a figura tenham muito receio de que esse tipo de intoxicação que a imagem dele está sofrendo, que isso venha a contaminar também os negócios com os quais ele tem
com outras pessoas no mundo afora. Tá certo que existem muitos contratos, muitas questões ali que são amarradas juridicamente, mas é inegável que você ter o seu dinheiro, a tua fortuna vinculada a uma figura desequilibrada, uma figura que tem um comportamento absolutamente ruim para os padrões da humanidade, é uma coisa complicada. Esse jornal aqui, The Business Insider, Elon Musk abandona sua luta no Brasil. Todos os jornais do mundo estão mostrando que ele sofreu esse recuo. O The Guardian, da Inglaterra. Elon Musk recua na luta com juízes brasileiros para restaurar X. Plataforma concorda em nomear representante legal no Brasil. Paga multas e derruba contas de usuários que a justiça havia ordenado remover. Vamos mais jornais aqui. O The Financial Times. Elon Musk cumpre exigências legais na justiça brasileira para o X. Isso tudo é agora, gente, tempo real. Tem uma coluna aqui muito interessante no jornal Opção de Goiás, de autoria de Euler de França Belém. E ele faz uma análise muito parecida com algo que a gente tinha conversado aqui com vocês. Deixa eu arrumar só essa câmera aqui para pegar o texto aqui. Opa, veio. Ao vencer o X de Elon Musk, Alexandre de Moraes se tornou ministro global e sua ação despertou outros países. Ao indicar representante no Brasil, o empresário sul-africano, dono do X e da Tesla, recuou, admitindo que o ministro do Supremo tem razão. O que essa análise está abordando? É que aquilo que eu conversei com vocês, né, começa a se concretizar. Vários intelectuais no mundo já fizeram uma carta abordando o perigo que representa uma grande Big Tech interferir nos estados nacionais, se contrapondo contra os interesses internos, desafiando as regras internas de cada país, ou seja, a sua soberania, o seu modo de viver, o seu modo de constituir um estado, a forma de viver de uma nação. Em dado momento ele destaca: Elon Musk não está preocupado com multas, e sim com outro problema, apontado pelo jornal Opção recentemente. A decisão judicial de Alexandre de Moraes, de tão pertinente e precisa, poderia servir de jurisprudência, entre aspas, né, porque não existe uma jurisprudência internacional, para outros países como Canadá, Austrália, Alemanha, França, Espanha, etc. O X poderia ser banido de vários países, o que poderia inviabilizá-lo como empresa. A médio prazo, poderia prejudicar outros negócios de Elon Musk, que é dono, por exemplo, da Tesla. Já há automóveis eletrificados da empresa circulando no país, em Goiânia, por exemplo. Os impressos aqui no nosso país estão fazendo, como eu faço todos os domingos com vocês. Um grande abraço e até lá. Tchau!